E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos começar um novo assunto aqui no curso: movimento em referenciais não inerciais. Então, antes de começar o novo conteúdo, vamos recapitular rapidamente alguns conceitos que a gente já viu. Tá? O primeiro é o conceito de referencial ou de sistema de referências. Nós definimos um referencial a partir de um conjunto de pontos físicos, né? E de alguma forma atrelamos a esses pontos físicos um sistema de coordenadas. Então nós poderíamos pegar, por exemplo, um sistema cartesiano de coordenadas e usar estrelas distantes como pontos fixos e fixar o nosso sistema de coordenadas nesses pontos fixos. Isso aí é o que a gente chama de referencial. Em relação a esse referencial que nós vamos descrever o movimento de uma certa partícula. E, obviamente, para descrever um movimento, nós também vamos ter alguma forma de medir o tempo. Então, o referencial vai ser composto por essas coordenadas espaciais, que vão determinar a posição da minha partícula nesse sistema de coordenadas, e alguma forma de medir o tempo. Em geral, a gente descreve o movimento das partículas em um referencial dito inercial. No contexto da mecânica clássica, então, nós definimos esse referencial inercial como referencial onde as leis de Newton são válidas. Então, se a minha partícula encontra-se em um referencial inercial, ela vai descrever um movimento retilíneo uniforme ou vai ficar em repouso enquanto não existir nenhuma força resultante atuando sobre ela. Agora, se atua uma força sobre essa minha partícula, ela vai ser acelerada e essa aceleração vai ser proporcional à força, vai ter o mesmo sentido e a mesma direção. Certo? Então, em geral, é mais fácil trabalhar em referenciais inerciais, mas nem sempre esse é o caso. Em alguns contextos, a gente pode tentar descrever o movimento das partículas em um referencial inercial, mas equações de movimento se tornam tão complicadas que é mais interessante nós utilizarmos um referencial não inercial, ou seja, um referencial onde as leis de Newton não são válidas. O que nós vamos fazer hoje é estudar o movimento nesse tipo de referencial. Nós vamos começar analisando a seguinte situação. Eu tenho dois sistemas de coordenadas, um deles fixo e o outro que pode se mover em relação ao primeiro. Aí eu vou considerar que o meu sistema fixo é um referencial inercial. Então, esse sistema linha aqui, composto por esses três eixos, x1 linha, x2 linha e x3 linha, é o sistema que eu vou chamar fixo. Então, o sistema fixo, que é um referencial inercial, é o sistema x e linha. Eu tenho um outro sistema de coordenadas. x1, x2, x3 são os eixos desse meu outro sistema de coordenadas. E esse sistema aqui ele pode estar se movendo em relação ao sistema fixo. Eu vou chamar esse segundo sistema de sistema rotativo. Então, meu sistema rotativo vai ser esse representado pelos x e y. Ok? Bom, agora eu vou considerar um ponto P. No sistema rotativo, a posição desse ponto P é dada pelo vetor R. Então, R vai ser o vetor posição do ponto P. Certo? No sistema fixo, a posição do ponto P vai ser dada por R'. Então, no sistema fixo, R' me dá posição do ponto P. E eu vou definir também um vetor R maiúsculo, que me dá a posição da origem do sistema rotativo no sistema fixo. Então, R maiúsculo é a posição da origem do sistema rotativo. Certo? Em particular, eu posso escrever que R' é igual a R minúsculo mais R maiúsculo. Então, eu tenho que R'
que é a posição do ponto P no sistema de coordenadas fixo, vai ser igual à soma do vetor R maiúsculo, que é a posição da origem do sistema rotativo nesse sistema fixo, com esse vetor R, que é o vetor posição do ponto P no sistema rotativo. O que eu vou fazer agora é considerar que o sistema rotativo ele vai se movimentar por uma certa distância infinitesimal, tá? Eu sempre posso representar esse tipo de movimento através de uma rotação infinitesimal. Então, o que eu vou fazer é supor que esse sistema rotativo ele vai executar uma rotação infinitesimal em torno de um certo eixo, que eu vou chamar de eixo instantâneo de rotação. E aí, o que eu quero ver é o que acontece com esse meu vetor R quando medido lá no sistema fixo, né? Então, para um observador que está nesse referencial inercial, o que vai acontecer com o vetor R quando esse meu sistema de coordenadas rotativo se mover, né? Em particular, eu vou assumir que o ponto P ele está em repouso no referencial rotativo. Então, conforme o referencial rotativo se move, o ponto P vai se mover junto, né? O vetor R vai continuar sempre sendo o mesmo no sistema rotativo, mas ele vai mudar no sistema fixo. Então, o que nós vamos ver agora é como se dá essa transformação. Bom, então eu vou considerar o seguinte. O meu sistema rotativo ele vai realizar um deslocamento infinitesimal em relação ao sistema fixo. Esse deslocamento ele vai ser representado por uma rotação infinitesimal em relação a um eixo instantâneo de rotação. Tá? Então, se eu pegar o vetor posição do meu ponto P, que eu representei por R, o que vai acontecer conforme se dá esse deslocamento é que o vetor R ele vai se transformar em R mais ΔR. E esse deslocamento ΔR aqui eu vou representar através dessa minha rotação. Então, eu posso escrever que o vetor ΔR, que representa esse meu deslocamento infinitesimal, ele vai ser igual ao produto vetorial de um vetor Δθ e do vetor R. Esse Δθ aqui é um vetor que está ao longo do eixo instantâneo de rotação e tem a magnitude igual ao eixo infinitesimal Δθ que está representado aqui na figura. Certo? Então, se eu usar esse tipo de rotação infinitesimal para representar o deslocamento infinitesimal do meu sistema rotativo em relação ao meu sistema fixo, eu posso descrever a variação desse vetor R observada por alguém que se encontra no sistema fixo através dessa rotação aqui. Em outras palavras, eu posso escrever o seguinte, que a variação dr desse vetor posição medida por alguém no sistema fixo, isso aqui vai ser igual ao dθ, que é um vetor que representa essa rotação infinitesimal, como está na figura aqui, produto vetorial com o vetor R. Certo? Então, só para deixar claro o que está acontecendo aqui. Eu estou assumindo que o ponto P está em repouso no referencial rotativo. Então, conforme o referencial se move, esse ponto se move também. Do ponto de vista do referencial rotativo, esse vetor R aqui vai permanecer o mesmo. Mas para alguém que está olhando esse movimento lá do referencial fixo, vai ver o vetor R mudar, certo? Essa modificação, essa transformação, essa movimentação do meu vetor R, eu estou representando através dessa rotação infinitesimal aqui. Então, eu estou representando um deslocamento ΔR infinitesimal, visto no sistema fixo, através dessa rotação. Tá? Então, geometricamente, eu posso fazer isso aqui. O resultado que eu tenho é o seguinte. Se o meu sistema rotativo executou uma rotação infinitesimal por um ângulo dθ ao longo de um eixo que está na mesma direção desse vetor dθ aqui, a variação em R que eu vou observar no sistema fixo, que é essa aqui, dr medida no sistema fixo, vai ser igual ao produto vetorial de dθ e R. Certo? Vou apagar aqui e a gente segue.
que eu vou fazer agora é pegar essa equação que nós obtivemos e dividir ela por um intervalo infinitesimal dt, que é o intervalo ao longo do qual se deu essa rotação infinitesimal. Então, eu posso escrever o seguinte, que dr dt medido no sistema de coordenadas fixo vai ser igual a dθ dt produto vetorial com R. Mas dθ dt eu posso identificar como uma velocidade angular, né? A velocidade angular com que se dá esse movimento de rotação. Então, isso aqui eu vou chamar ômega. E aí eu chego na seguinte expressão, que a variação temporal desse vetor R medida no sistema fixo vai ser igual a ômega, que é a velocidade angular com que se dá essa rotação do meu sistema rotativo em relação ao sistema fixo, produto vetorial com o vetor R. Tá? E essa relação aqui vale para o caso do ponto P em repouso no sistema rotativo. Claro que eu poderia considerar também uma situação em que esse ponto P se move em relação ao sistema rotativo. Nesse caso, eu teria que adicionar essa velocidade aqui na minha expressão. Então, eu teria, num caso mais geral, que dr dt, medido no sistema fixo, isso aqui vai ser igual a dr dt medido no sistema rotativo, mais ômega vetorial R. Então eu chego nessa expressão aqui. Agora vamos fazer um exemplo para ilustrar melhor o que está acontecendo aqui. Então, vamos considerar um vetor R que é igual a x1e1 mais x2e2 mais x3e3. E1, E2 e E3 aqui são vetores unitários ao longo dos eixos do meu sistema rotativo. Tá? E vou considerar também o sistema fixo, que possui a mesma origem do sistema rotativo. Meu objetivo é encontrar a taxa de variação temporal do vetor R' no sistema fixo por diferenciação direta, se a velocidade angular do meu sistema rotativo é ômega no sistema fixo. Bueno, o que eu quero calcular então é a seguinte quantidade, a taxa de variação do vetor R em relação ao tempo, medida no meu referencial fixo. Isso aqui vai ser a derivada temporal, então, do meu vetor R, que é ddt de x1 E1 mais x2 E2 mais x3 E3, certo? Aqui eu vou considerar que, do ponto de vista do meu referencial fixo, tanto a orientação dos eixos quanto os valores das coordenadas podem variar no tempo. Então, eu tenho que essa derivada total ela vai ser dada por x1 ponto E1 mais x2 ponto E2 mais x3 ponto E3 mais x1 E1 ponto mais x2 E2 ponto mais x3 E3 ponto. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro, em cada um desses três termos aqui. Agora, essa quantidade aqui é simplesmente igual à taxa de variação do meu vetor R em relação ao tempo, medida no meu sistema rotativo, certo? Então eu vou ter que dr
dt medido no sistema fixo vai ser igual a dr dt no sistema rotativo mais essa soma aqui. Essa soma eu vou representar como uma soma de igual a 1 até 3 de x e i ponto. Então, o que eu preciso agora é determinar essa taxa de variação desses vetores unitários que estão associados com os eixos do meu sistema rotativo. E eu posso escrever o seguinte, né? Como eu sei que a minha velocidade angular é ômega, em relação ao sistema fixo, eu tenho que a taxa de variação, por exemplo, de d1 dt, isso aqui vai ser igual ao produto vetorial dessa velocidade ômega com o próprio vetor e1. Então, para calcular esse produto vetorial aqui, basta calcular o seguinte determinante, né? E1, E2, E3. O primeiro vetor que aparece aqui é o meu ômega, então isso aqui vai ser ômega 1, ômega 2, ômega 3, que são os componentes dessa velocidade angular. E o vetor E1 é simplesmente 1, 0, 0. 1, 0, 0. Então, calculando esse determinante aqui é 0. Então, vai ser ômega 3 vezes E2. Então, vamos colocar aqui D1 dt vai ser igual a ômega 3 vezes E2, 0, menos ômega 2 vezes E3. Analogamente, eu posso calcular esse produto vetorial para os vetores E2 e E3 para determinados derivados temporais. Aí eu vou ter que D2 dt vai ser igual a menos ômega 3 E1 mais ômega 2, mais ômega 1, desculpa, E3 e d E3 dt vai ser igual a ômega 2 E1 menos ômega 1 E2. Certo? Então, juntando tudo isso aí, eu vou ter que o EI ponto vai ser igual a ômega vetorial E. Certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, né? Eu posso reescrever essa quantidade aqui simplesmente como essa soma aqui, no caso, eu vou substituir esse EI ponto por esse produto vetorial aqui, tá? E aí eu vou ter isso aqui, né? Que é a soma de igual a 3, de igual a 1 até 3, de x e ponto, isso vai ser igual a uma soma de igual a 1 até 3, de xi vezes o produto vetorial de ômega com EI. Certo? Agora, se eu colocar esse EI para cá, né, multiplicando, xi multiplicando o EI, e somar tudo isso aí, o que eu vou ter vai ser o produto vetorial de ômega e do próprio vetor F. Certo? E a gente vai chegar no seguinte, né? Que dr dt no referencial fixo, isso aqui vai ser igual a dr dt no referencial rotativo mais o produto vetorial de ômega e o próprio vetor R. Certo? Então a gente chegou exatamente no mesmo resultado que nós obtivemos antes, só que por uma diferenciação direta desse meu vetor.
O que é interessante notar é o seguinte, né? Que a gente fez esse cálculo para um vetor R específico, tá? Mas esse resultado vale em geral. Então, vou apagar e a gente volta. Nós acabamos de obter um resultado para um vetor R específico. Mas o fato é que esse resultado vale em geral. Então, para qualquer vetor Q, eu tenho que dq dt medido no meu referencial fixo vai ser igual a dq dt medido no referencial rotativo mais ômega vetorial. Certo? Então agora eu posso voltar lá para o nosso primeiro exemplo, né, onde eu tinha dois referenciais, tinha um ponto P, a coordenada desse ponto P no referencial rotativo era R, a coordenada no referencial fixo era R', e a posição da origem do meu referencial rotativo no referencial fixo era um R maiúsculo. Então agora eu posso, usando esse resultado aqui, determinar qual vai ser a velocidade desse meu ponto P no meu referencial fixo, né? Se eu lembrar que R' é igual a R mais R grande, né? Essa é a posição daquele meu ponto P no referencial fixo, eu posso escrever que R' ponto, que é igual a dr' dt no meu referencial fixo, isso aqui vai ser igual a a dr dt no referencial fixo mais dr grande dt também no meu referencial fixo. Eu simplesmente peguei essa expressão aqui de cima, derivei em relação ao tempo e estou medindo essas variações desses vetores no meu referencial fixo. Agora eu posso usar essa expressão aqui para reescrever essas quantidades aqui. E eu vou ter o seguinte, que dr' dt no meu referencial fixo vai ser igual a dr grande dt no referencial fixo, que basicamente me diz como se dá o deslocamento da origem do sistema rotativo em relação ao sistema fixo, né, a velocidade da minha origem, mas eu vou substituir dr dt medido no referencial fixo usando essa expressão aqui. Então, dr dt medido no sistema rotativo mais ômega vetorial R. Certo? Agora eu vou definir algumas quantidades aqui. Tá? Vou definir que VF, que é igual a RF ponto, isso aqui vai ser simplesmente dr' dt medido no sistema fixo. Então isso aqui é a velocidade do meu ponto P medida no sistema fixo. Então, vamos colocar aqui velocidade no sistema fixo. Eu vou definir também V maiúsculo como sendo igual a dr grande dt medido no sistema fixo. Isso aqui vai ser a velocidade linear da origem do sistema rotativo. Certo? Eu vou definir VR como sendo igual
ARR ponto, isso aqui é igual a dr dt medido no sistema rotativo. Então isso aqui é a velocidade do ponto P em relação ao sistema rotativo. Certo? Ômega vai ser a velocidade angular dos eixos rotativos. E o produto vetorial entre ômega e r vai ser uma velocidade da partícula observada no sistema fixo em decorrência dessa velocidade angular dos eixos do sistema rotativo. Então isso aqui vai ser uma velocidade associada à rotação dos eixos. Por fim, a gente pode escrever então que VF vai ser igual ao V grande mais VR mais ômega vetorial. Certo? Então esse é o resultado que a gente obtém. Se eu tenho uma partícula cujo vetor de posição em um sistema rotativo é r e que em relação a este sistema rotativo se move com uma velocidade vr, a velocidade em um sistema fixo que observa essa rotação com velocidade angular ômega do sistema rotativo e um deslocamento linear da origem desse sistema rotativo com velocidade v grande, eu vou ter essa velocidade aqui para essa partícula medida no meu referencial fixo. Bom, então nós acabamos de ver que a velocidade de uma partícula medida em um referencial inercial, ou fixo, que eu estou chamando aqui, ela pode ser escrita como a velocidade da origem de um referencial rotativo em relação ao referencial fixo, mais a velocidade da minha partícula no referencial rotativo, mais o produto vetorial entre a velocidade de rotação desse outro referencial e o vetor posição da minha partícula nesse outro referencial. Então, o que a gente vai fazer agora é ver como fica a dinâmica dessa partícula no referencial rotativo. Então, lá no começo do curso, nós vimos que a segunda lei de Newton ela é válida para um referencial inercial. Então, eu tenho aqui a força vai ser igual a massa vezes a aceleração da minha partícula. Mas, essa aceleração aqui, ela é medida em um referencial inercial. Então, eu poderia escrever que a força é igual à massa da partícula vezes a derivada temporal da velocidade medida em um referencial inercial em relação ao tempo, certo? O que eu vou fazer agora, então, é partir dessa expressão para a segunda lei de Newton e vou derivar a minha velocidade medida lá no referencial fixo em função das quantidades associadas ao referencial rotativo. Então, eu vou ter o seguinte, que essa derivada dvf dt vai ser igual à derivada da velocidade da origem do meu referencial rotativo em relação ao tempo, medida no referencial fixo, isso aqui também, medida no meu referencial fixo, mais
a derivada da velocidade no referencial rotativo em relação ao tempo, medida também no referencial fixo, mais a derivada desse produto vetorial aqui. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, mais ômega ponto vetorial R, mais ômega vetorial R ponto. Certo? Então, eu chego nessa expressão aqui para derivar para essa aceleração, né, da partícula medida no meu referencial fixo. Então, eu vou definir algumas quantidades aqui. Que F, dois pontos, vai ser essa derivada aqui. Então, isso aqui é igual à derivada da velocidade da origem do meu sistema rotativo em relação ao tempo medido no sistema fixo. E esse segundo termo aqui, que é essa derivada dv dt em relação ao sistema fixo, eu vou usar aquela minha expressão para derivadas temporais medidas no sistema fixo em relação às derivadas medidas no sistema rotativo. Né? Em outras palavras, eu vou usar essa expressão aqui, que dq dt, esse aqui é um vetor qualquer aqui, no sistema fixo vai ser igual a dq dt no sistema rotativo mais ômega vetorial Q. Certo? Então, eu vou usar essa equação aqui para reescrever essa quantidade aqui. Certo? Vou reescrever essa quantidade aqui usando aquela expressão lá. Eu vou ter o seguinte, que dvr dt no sistema fixo vai ser igual, vai aparecer aqui a dvr dt no sistema rotativo mais ômega vetorial VR. Então, ômega vetorial V. Essa quantidade aqui vai ser simplesmente a aceleração da minha partícula medida no sistema rotativo. Tá? Então, eu vou ter que essa derivada dvr dt medida no sistema fixo vai ser igual à aceleração da minha partícula no sistema rotativo, vamos chamar isso aqui de AR, mais ômega vetorial V. Tá? Vou apagar o quadro e a gente segue aí. Voltando. Então nós estamos tentando reescrever essa aceleração da partícula medida no referencial inercial. Nós estamos chamando de referencial fixo. Né? E por enquanto a gente redefiniu essa primeira expressão aqui, isso aqui é a velocidade da origem do sistema rotativo em relação ao sistema fixo, derivada em relação ao tempo, no caso, então vai ser essa aceleração da origem. Esse segundo termo a gente reescreveu dessa forma aqui, e agora nos falta olhar para esses dois termos. Esse terceiro termo nós vamos deixar assim, né? Ele vai depender da aceleração angular do meu sistema rotativo e do vetor posição da minha partícula no sistema rotativo. E vamos olhar para esse último termo aqui. Né? Essa derivada temporal ali é, na realidade, a derivada temporal da posição R em relação ao tempo medida no sistema fixo. Eu estou derivando toda essa expressão aqui em relação ao tempo, medindo isso no sistema fixo. Então, aquele último termo vai ser ômega vetorial dr dt medido no sistema fixo. E, de novo, usando aquela expressão para reescrever essa quantidade aqui, em função de quantidades lá do sistema rotativo, eu vou ter ômega vetorial, vai aparecer uma derivada de R em relação ao tempo medida no sistema rotativo, mais o produto vetorial de ômega com ômega vetorial V. Ômega vetorial R, desculpa. Ômega vetorial. Certo?
Então eu vou juntar tudo isso aí para reescrever minha segunda lei de Newton. Tá? Então eu tenho o seguinte, que a força resultante que atua sobre uma partícula vai ser igual à massa dessa partícula vezes a aceleração dela, medida em um referencial inercial. Tá? Agora, essa expressão aqui eu posso escrever como m vezes r grande, dois pontos f, né? Aceleração da origem do meu sistema rotativo, medida no referencial fixo, mais a massa da minha partícula vezes a aceleração dela medida no referencial rotativo, mais a massa vezes essa aceleração angular aqui, produto vetorial com o vetor posição r, mais m ômega vetorial ômega r, mais 2 vezes m ômega vetorial v, certo? Então a gente chega nessa expressão aqui, tá? A ideia aqui é a seguinte, né? Nem sempre vai ser vantajoso para nós descrever a dinâmica de uma partícula em relação a um referencial inercial. Então, o que eu vou fazer é reescrever essa expressão aqui, de modo que eu tenha que a força resultante sobre uma partícula seja igual à massa vezes a aceleração dela. Só que aí, a força resultante na partícula vai constar, na força resultante vai constar alguns termos que não são forças realmente, né? Que são forças fictícias. Em outras palavras, eu quero separar essa expressão aqui e ver o que aparece, né? Então, originalmente, lá na segunda lei de Newton, eu tenho isso aqui, força igual a massa vezes aceleração. Agora, o que será que é no meu referencial rotativo massa vezes aceleração? Né? Então, eu tenho massa da minha partícula vezes a aceleração dela medida nesse referencial não inercial, essa expressão vai ser isso aqui, né? Vai ser igual à força que atua sobre a partícula, certo? Mais, ou menos, no caso, esses outros termos que restam aqui. Né? Então eu vou ter F menos M R grande F, dois pontos, menos M ômega ponto vetorial R, menos M ômega vetorial ômega R, menos 2m ômega vetorial v, certo? Então vamos ver o que são cada um desses termos aqui. F vai ser a força resultante na minha partícula medida no referencial inercial. Então isso aqui é a força resultante no referencial inercial. Tá? Aí eu vou ter termos que vão estar associados à aceleração linear e angular do meu referencial não inercial. Então, isso aqui são termos associados à aceleração do meu referencial não inercial. Referencial não inercial. Certo? Essa força aqui, que vai estar associada com a velocidade angular desse meu referencial inercial, é o que nós vamos chamar de força centrífuga. Então, este termo aqui é o que nós chamamos de força centrífuga. E o último termo que aparece aqui é a chamada força de Coriolis.
certo? Então, quando eu estou observando o movimento da minha partícula em um referencial inercial, além das forças que atuam realmente sobre ela, vão surgir outros termos que estão associados com o movimento desse referencial em relação ao referencial inercial, né? Esses outros termos aqui nós vamos chamar de forças fictícias, né? Porque elas não são de fato forças que atuam na minha partícula, elas surgem porque eu estou forçando que essa relação aqui seja parecida, digamos assim, com a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton vale só em referenciais inerciais. O que eu estou fazendo é tentar ver como ela fica em referenciais não inerciais. Então surge essa expressão aqui com todos esses termos.